Olá, a paz de Cristo. Eu sou o pastor Eduardo Costa e estou aqui para ministrar esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Sou o pastor presidente da Assembleia de Deus, Eternidade com Cristo, ADEC, e para mim é uma honra, um prazer enorme poder compartilhar com você as Sagradas Escrituras. E eu quero iniciar esse culto com uma oração, esse momento de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de engrandecimento do nome do nosso Deus com uma oração. Eu quero que você me acompanhe nessa oração. Chame a sua família para poder assistir esse culto junto com você e que nós possamos assim, em unidade de pensamento, num mesmo propósito, adorar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos e façamos assim essa oração. Querido e eterno Deus, nos colocamos nesse momento diante da Tua presença para glorificar, enaltecer e bendizer o Seu nome. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Estamos aqui reservando esse tempo, este momento, ó Pai, para adorarmos ao Seu santo nome, num mesmo espírito, numa mesma ligação, num mesmo propósito, que todas as pessoas que estarão ao alcance desse vídeo, dessa transmissão, possam verdadeiramente abrir o seu coração para receber a sua palavra, que haja transformação, que haja mudança, que haja renovação de entendimento, para que as nossas atitudes venham ser moldadas segundo a sua palavra. Fica conosco, Senhor. Tudo será para a honra e glória do seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Receba a nossa oração, receba a nossa adoração no trono da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você agora um hino, um louvor que fala muito ao meu coração, é da comunidade evangélica de Nilópolis, e eu tenho certeza que vai falar também muito ao seu coração. É um louvor profético, e eu quero que você louve de todo o seu coração nessa noite, nesse momento, nesse tempo que você está aí adorando ao Senhor. Que seja um louvor realmente que saia do âmago da sua alma, que você declare como um louvor profético, pedindo, clamando a Deus que sare a nossa nação. Temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos de muitas incertezas, onde nós precisamos nos unir em um só propósito. Eu acredito que esse louvor vai falar muito ao seu coração, como tem falado também muito ao meu coração. Louvemos juntos ao nome do Senhor. Deus sabe esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse seu povo tem vontade de deixar o país salvo em nome de Jesus. Esse seu povo glorifica as suas palmas, celebrando aqui, dizendo: "Ah, Deus." Com
Salmos 33, versículo 12, a parte A do versículo diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E eu declaro, juntamente com a igreja, que o Senhor, nosso Deus, é o Deus da nossa nação, é o Deus do Brasil, e tempos, novos tempos, estão por vir no nosso país, tempo de bênção, tempo de prosperidade, tempo de uma vida quieta, sossegada, porque isso é agradável a Deus, como o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, e ele fala sobre isso: orai pelos vossos governantes, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda paz e prosperidade. Já introduzindo, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, eu não vou estar aqui pregando, propriamente, mas trazendo um estudo, trazendo uma reflexão para todos vocês. Eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia. Se você não tiver um exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, você pega um celular, acompanhe a pregação da palavra, o ensino da palavra, essa reflexão que eu quero fazer junto com você nesse momento. E para iniciar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo de número 21. O tema da mensagem de hoje, eu quero falar sobre atualidades, sobre algumas coisas que temos vivido no mundo atual, discernindo o tempo, qual é a visão de Deus para esse tempo, como que eu posso, através da palavra do Senhor, discernir, entender o que estamos vivendo atualmente. Vai ser uma mensagem, uma reflexão muito importante para a nossa vida, e eu gostaria de te pedir algo nesse momento. Não receba essa mensagem com um preconceito. Não ouça para criticar, ouça para considerar. Considere esta mensagem, considere biblicamente esta mensagem. É óbvio que você tem a sua forma de pensar, eu tenho a minha, cada um tem a sua forma de pensar. Mas o que significa isso, ou o que vale isso perante a palavra de Deus? O que o nosso pensamento, ou aquilo que nós achamos, pode contra a palavra do Senhor? Então estará sendo pregada a palavra de Deus. Todo o seu julgamento, todo o nosso julgamento deve ser feito segundo a palavra, e que você se permita mudar, se permita se adaptar, se adequar a uma nova realidade. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, toda transformação, primeiro ela vem pela renovação do entendimento. O meu entendimento é renovado para que depois haja mudança de atitude. Então peço para que você ouça essa mensagem, essa palavra, com seu coração aberto. Receba aquilo que estará sendo pregado. O texto que eu pedi para que você abrisse, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, somente esse versículo: examinai tudo, retende o bem. Bom, nós vamos falar sobre o tema atualidade. E eu quero dar um título para essa mensagem. O título dessa mensagem é: quem tem Deus vê as coisas de cima. Quem tem Deus vê as coisas de cima. Esse versículo aqui, ele diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Essa palavra examinai, ela significa julgar. Ela significa analisar. Ou seja, nós precisamos julgar tudo aquilo que vem até nós. Mas pastor, julgar com base em quê? Aqui Paulo está falando para a igreja. E nessa carta ele elogia a igreja de Tessalonicense, a igreja em Tessalônica, porque ela pregava a palavra com afinco, ela cumpria a missão da igreja. Tinha alguns problemas éticos? Tinha alguns problemas de visão escatológica, algumas dúvidas em relação à parousia, em relação à segunda vinda de Cristo? Sim, mas isso não anulava a força da igreja e o propósito da igreja em cumprir a sua missão. E quando ele termina aqui a carta, no capítulo 5, ele dá algumas orientações diversas. E dentro dessas orientações ele diz assim: olha, examina de tudo. Nem tudo que chega até a vocês têm que receber como verdade. Vocês precisam julgar segundo a palavra. Essa palavra examinar, no original,
significa que deve ser provado, que deve ser julgado tudo que vem até nós. Naquela época, eles utilizavam essa palavra para poder validar as moedas, para saber se uma moeda era válida ou não, se era falsa ou não. Eles usavam essa palavra para poder também saber se o metal daquela época ele era genuíno ou era falso. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: examina. Nem tudo que vem até você compartilhe. Nem tudo que vem até você deve reproduzir. Primeiro você precisa saber o que é verdade e o que é mentira. Dentro de um contexto atual, meus amados irmãos, o que chega até a nós é uma avalanche de informações que muitas das vezes nós estamos reproduzindo essas informações sem examiná-las, sem saber o que é bom e o que é ruim. Estamos simplesmente multiplicando informações sem saber se é a famosa fake news, se é uma notícia falsa ou se é uma notícia verdadeira. Então, eu utilizei esse texto como base para esse nosso estudo, para essa nossa reflexão, porque é muito propício para esse tempo que nós estamos com acesso vasto a todo e qualquer tipo de informação. Quantas mensagens chegam para todos nós nas nossas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp ou as outras mídias sociais que temos acesso. Muitos têm Twitter, Instagram, e acabam recebendo informações e multiplicam essas informações sem ao menos examiná-las. E quando eu intitulo essa mensagem, quem tem Deus vê as coisas de cima, eu quero trazer aqui alguns textos bíblicos para que você possa entender o porquê desse título. João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13, diz que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12 diz que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13 diz, não para aqueles que nasceram segundo a carne, ou segundo o sangue, ou do varão, mas que nasceram de Deus, que foram gerados por Deus. Esses que foram gerados por Deus, que receberam a Cristo como seu suficiente Salvador, esses têm Deus. João capítulo 14, do versículo 15 ao 17, Jesus vai dizer que ele voltaria para o Pai, mas nos enviaria outro Consolador. Esse outro remete a uma ideia de mesmo um outro, mas com os mesmos preceitos, com as mesmas virtudes. É um outro, mas com a mesma natureza. Ou seja, Jesus voltaria para o Pai, mas deixaria conosco o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas ele estaria conosco e habitaria em nós. Ou seja, se o Espírito Santo, que veio na mesma virtude, na mesma essência, nas mesmas características de Cristo, habita em nós, e Cristo e o Pai são um, significa que nós temos Deus em nossa vida, porque Cristo está em nós. Então, quem tem Cristo, quem tem Deus, vê as coisas de uma forma diferente. Eu não posso entrar nessa esfera que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas não se respeitam mais, onde as pessoas não respeitam mais o limite da outra, já vem com um preconceito formado, já vem com um escudo, já vem com uma defesa onde não há consenso popular, onde não há um consenso natural. Os seres humanos estão se tornando, na verdade, seres que não conseguem mais viver em unidade, já não conseguem mais viver em proximidade. A tecnologia avança, o mundo avança, as coisas estão numa era tecnológica extremamente avançada, mas parece que nós, seres humanos, estamos regredindo. Pastor, isso é bíblico? Sim, isso é bíblico. E aí eu quero que você abra num outro texto. E em cima desse texto eu vou apresentar para você a realidade bíblica, aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre esses tempos que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que era um pastor, e ele instrui como que Timóteo deveria agir nesse tempo,
como que a igreja deveria agir nesse tempo. E eu quero compartilhar esse texto com você. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Você vai entender por que o mundo está como está. Você vai entender por que estamos vivendo da maneira que estamos vivendo. Por que as pessoas estão tão agressivas. Por que as pessoas elas brigam ou ficam se degladiando por qualquer motivo? Por que as pessoas hoje elas não conseguem viver em harmonia, nem dentro das suas casas, nem nas empresas onde trabalham, nem em sociedade, dificilmente conseguem viver em harmonia, em unidade? Nós vamos trazer essa realidade atual dentro da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5, diz assim: Sabe, porém, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5: Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós já ouvimos algumas pessoas dizer: essa pessoa não tem caráter, né? Na verdade, todos nós temos caráter, ou bom ou mau. E eu quero aqui destacar, aqui são listados 20 características de uma pessoa mau caráter, ou de um ser humano que tenha desvio de caráter. Então, dentro dessas 20 características, eu quero destacar apenas 10, que estão muito latentes, patentes aos nossos olhos nos dias de hoje, e refletem muito o que essa sociedade representa hoje, o perfil da sociedade, não somente brasileira, mas em todo o mundo. Observe que Paulo inicia escrevendo assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pastores, líderes, irmãos, irmãs, você ouvinte da palavra de Deus, estamos vivendo os últimos tempos. O pecado tem se multiplicado. As pessoas têm vivido como se Deus não existisse. Estamos nesse tempo. Estamos no tempo que Paulo está aqui destacando para Timóteo. E engana-se quem acha que nos últimos tempos as coisas irão melhorar. Muito pelo contrário, Paulo diz que haverá tempos trabalhosos. Quanto mais seriam tempos trabalhosos, quanto mais nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, mais trabalho teremos. Por quê? Porque essas características que nós estaremos esmiuçando, que nós estaremos descrevendo e compartilhando nesse momento, ela vai ficar cada vez mais evidente na sociedade odierna, na sociedade dos dias de hoje. Então Paulo está dizendo: Timóteo, se prepara. Se prepara, porque esses últimos dias serão dias difíceis. E Paulo tinha uma didática muito interessante. Quando ele queria ensinar algo, instruir algo, ele sempre chamava a atenção daquele pelo qual estaria recebendo a sua mensagem para um assunto importante daquele tempo, ou um assunto que a igreja já conhecia, mas ele queria trazer à memória, ou de algo que estava por vir. Então eu quero fazer uso da didática de Paulo e trazer para vocês aqui, para esse tempo, aquilo que estamos vivendo atualmente. Você já sabe, mas de repente a gente não pode estar enxergando, ou pode não estar enxergando com a ótica de Deus. Eu posso estar enxergando com a ótica humana. Então eu tenho Deus, Deus está em mim, habita em mim pela pessoa do Espírito Santo, mas a minha visão pode estar
distorcida da realidade. Então o propósito dessa mensagem é trazer você para examinar aquilo que está acontecendo e não ser envolvido nisso tudo e entrar em discussões, em debates desnecessários, principalmente aquilo que tem acontecido nas redes sociais, onde muitos cristãos, servos do Senhor, irmãos em Cristo, estão entrando em vãs debates, se deixando levar por vãs filosofias que não levam o homem a lugar algum. Então nós precisamos examinar de tudo e reter o bem. Essa mensagem é para nos ajudar a examinar melhor, a enxergar pela ótica de Deus aquilo que tem acontecido atualmente. Então, dessas 20 características de um caráter, né, que está desvirtuado, ou de um mau caráter, de uma má formação de caráter, eu quero destacar 10, que de uma forma ou de outra, dentro de um contexto, ela é bastante abrangente. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, né, dentro desse texto que nós lemos, e eu peço para que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, seja um exemplar impresso ou a Bíblia digital, não tem problema, mas por favor, acompanhe por gentileza. Primeiro que ele diz aqui é amantes de si mesmos. No original grego, essa frase vem da palavra egoísta. É o mesmo significado de uma palavra, de uma pessoa que é egoísta. Quando o Senhor Jesus, ele discorre sobre os 2 grandes mandamentos, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, alma, entendimento e força. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, ele diz, o segundo, semelhantemente a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor próprio é relevante. Nós devemos sim amarmos. Nós devemos sim ter apreço pela nossa própria vida. Claro que sim. Isso é até esperado que aconteça. A questão é, quando esse amor a mim, ao meu eu, no sentido bíblico, ele exclui o amor ao próximo, na verdade já não é mais o amor bíblico. Quando há uma exclusão do meu próximo, eu não posso dizer e afirmar que esse amor que eu tenho por mim é um amor altruísta, porque não é. É um amor egocêntrico e egoísta. Ele não é um amor ágape, que se entrega para o próximo e que realmente quer o bem do próximo, mas um amor egoísta, um amor que traz o meu eu para o centro da minha vida, onde traz, na verdade, as minhas ideias, o meu conceito para o centro. Então eu não permito que as pessoas elas discordem de mim. E quando isso acontece, eu procuro uma autodefesa que exclui o próximo. E quando eu faço isso, eu estou me enquadrando dentro desse texto, amantes de si mesmos, ou seja, amantes do próprio eu como centro. E aqui entra, irmãos, o conceito da nova era. Assim como Cristo é a pedra fundamental da igreja, escute, Cristo, Atos capítulo 4, versículo 11, é a pedra que foi rejeitada. A pedra que foi rejeitada pelos judeus, a pedra que foi rejeitada pelos seus, assim como Cristo é a pedra fundamental da igreja. Qual é a pedra fundamental da nova era? A deidade humana, o egoísmo, o homem como seu próprio Deus. É isso que estamos vivendo. O homem, o ser humano hoje, atualmente, ele não aceita ser contestado. O que a nova era não é religião, nova era é conceito, é filosofia de vida. Então, a deidade humana, ela está espalhada, esse conceito está espalhado no sistema educacional, na vida cotidiana, nas empresas, nas mídias, nas redes sociais, tudo voltando sempre o homem para o seu saber, para o seu eu, o seu ego. Muitas igrejas têm vivido nessa forma, pessoas que não respeitam mais a autoridade pastoral, a palavra do seu pastor, e trazem dissensão, porque não aceitam correção. As pessoas estão vivendo como se elas fossem o seu próprio Deus, baseados numa vida onde que eu sou o centro, o ser humano é o centro. Então o que eu penso, ninguém pode discordar. As pessoas não podem discordar mais do que eu acho. É o que eu penso, é o que eu acho, e você vive o que você acha.
Se eu acho que algo é certo ou errado, não importa o que você pensa. Se eu definir que uma coisa é certa ou não, e você pensa ao contrário, isso para mim é indiferente. Por quê? Porque você pode me comprovar da maneira que for, usar os argumentos que for, mas eu já tenho o meu próprio Deus, que sou eu, deidade humana, o homem como centro. Vou dar um exemplo, vou ilustrar para que você possa entender aquilo que nós estamos aqui discorrendo. Se eu tenho um time, se eu torço para algum clube de futebol e você torce para um outro time de futebol, e a gente entra num embate, a gente entra num debate, eu não sou capaz de respeitar o seu ponto de vista, porque eu quero fazer com que você entenda e aceite a forma com que eu penso. E você vai tentar fazer eu entender com que a forma com que você pensa. Então essa minha escolha, ela não é algo dentro da minha pessoalidade, mas eu acabo querendo com que você pense como eu. Então eu quero que você seja, na verdade, aquilo que eu quero que você seja. E da mesma sorte o contrário. A gente nunca vai chegar num consenso, não há respeito mútuo. Mas os homens acham que aquela prática, aquela escolha, ela deve ser não só respeitada, mas como também imposta. Então, se nós vivêssemos em harmonia, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer para a sua vida. A questão é que as pessoas estão querendo impor aos outros aquela forma de pensar e a forma de agir. Deidade humana, o homem como centro, o homem como seu próprio Deus, amantes de si mesmos. As pessoas não querem mais, as pessoas não estão dispostas mais a ouvir o contrário, as pessoas não estão dispostas mais a dialogar, elas querem impor as suas posições, elas querem impor a sua forma de pensar, para que as outras pessoas aceitem a sua forma de ser, a sua forma ideológica de vida, sem respeitar o contrário. Isso não é amor ao próximo, isso é ser amante de si mesmo, isso é egoísmo. Outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é a presunção. Presunçoso significa arrogante, perambulante, de caráter vil, fingidos, impostores. Eu não vou entrar aqui numa questão de esquerda, direita, porque nós estamos acima de tudo isso. O cristão é de direita, cristão é de esquerda. Não, nós somos de Cristo. A nossa mente, ela é superior a uma questão de esquerda, direita, a uma questão política ou uma questão ideológica. A questão aqui existe um segmento que acaba instruindo, ensinando, trazendo uma visão de que as pessoas não precisam trabalhar, que as coisas devem ser divididas, que as coisas devem chegar de mão beijada a todos nós, sem que haja realmente um esforço, sem que haja realmente um trabalho, sem que haja realmente uma dedicação nossa para conquistarmos. E o apóstolo Paulo, instruindo, ele diz o seguinte: olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. Assistência social não é por toda a vida, é por uma parte de tempo. Uma igreja assiste a alguém não por todo o tempo, mas por uma parte de tempo. Porque desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para o homem: do suor do seu rosto comerás o pão de cada dia. Tem um empregado e tem um empregador. Ambos devem se tratar com respeito mútuo, é assim que diz a palavra do Senhor. Não importa se o sistema é capitalista, se é socialista, se é comunista, se é parlamentarista, se é presidencialista, não importa a visão política, ideológica, geográfica, não importa. O que importa é que o que a Bíblia diz é que deve haver respeito mútuo. Essa questão, essa palavra presunçosos, significa arrogantes, vil, num termo mais chulo, até mesmo numa questão vil da palavra, vagabundos, ou seja, pessoas que não querem trabalhar e querem ser sustentadas, pessoas que não querem fazer a sua parte como homens e trazer a provisão para dentro de casa. É nesse tempo que estamos vivendo, é essa ideologia que muitos querem trazer para o nosso país, mas eu declaro com uma voz profética: aqui no Brasil não, porque vozes têm se levantado, uma voz bíblica
bíblica, uma voz que está trazendo uma mensagem bíblica para esse tempo, dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, ela vai reinar na nossa nação, trazendo prosperidade, trazendo bênção para todas as famílias, para todas as casas, porque é isso que nós queremos e desejamos do nosso Senhor, e cremos que Ele é poderoso para garantir isso ao nosso coração e à nossa nação. O apóstolo Paulo é muito claro, eu disse aqui no início dessa gravação, desse vídeo, ele diz o seguinte: orai, Timóteo, ora pelos vossos governantes, pelos homens que estão em evidência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda paz e prosperidade. Nós não precisamos ir para as redes sociais para ter um país melhor. A gente pode colocar sim as nossas opiniões, mas não entrar em debates, em vãs discussões, não é necessário. Nós vencemos no joelho, a igreja vence no joelho, e mais para frente eu vou me apegar mais a esse assunto. Vamos lá, mais para frente um pouquinho diz assim: desobedientes a pais e mães. Aqui fala da figura de autoridade. Aqui fala dos filhos que não respeitam a autoridade dos seus pais. Filhos que não respeitam mais pai e mãe. Isso muito por culpa nossa, pais, que não criamos os nossos filhos com toda a admoestação no Senhor, com a disciplina que eles precisam ter. Aí você fala: mas pastor, antigamente, na nossa época, os pais só olhavam e os filhos obedeciam. Hoje, os pais ficam vesgos e os filhos não obedecem. Hoje a gente fala uma vez, duas, três, os filhos não obedecem. Culpa dos pais que não corrigem, que estão retirando a vara dos seus filhos. Aí sabe o que acontece? Não obedece aos pais dentro de casa, que é essa realidade que nós estamos vivendo hoje, é esse tempo, tempos trabalhosos, os últimos tempos. Por quê? Porque está faltando correção dentro de casa, que a vara volte para a sua casa. Quando eu falo vara, eu falo de correção. Não retire a vara do teu filho, como dizem Provérbios, para que ele não sofra e vá para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Correção se aprende dentro de casa. Hoje nós vemos pessoas que não obedecem a autoridade, não obedecem pai e mãe, não vai obedecer o professor na escola, não vai obedecer o patrão na empresa, vão ser péssimos profissionais. Pessoas estão sendo criadas dentro da igreja, mas não tem ordem dentro de casa. Pais que não colocam mais ordem dentro das suas próprias casas, não criam mais os seus filhos segundo a palavra de Deus. Deixam os seus filhos fazerem aquilo que bem entende. Que volte em nome de Jesus a disciplina para dentro da sua casa. Comece consertando a nação dentro de casa. Uma nação começa a ser construída ou destruída dentro dos lares. Quando os lares não estão unidos, quando há divisão dentro dos lares, não tem harmonia. E se os lares estão divididos, sociedade dividida. Empresa dividida não produz, não tem lucro. Sociedade dividida não prospera. País dividido não subsiste. A unidade tem que voltar para dentro das casas, dos lares. Isso vai refletir na educação, vai refletir na economia, vai refletir na sociedade como um todo e principalmente na nação. Não é porque vivemos tempos trabalhosos que temos que abaixar a guarda e deixar de pregar a verdade. Pelo contrário, vamos falar da verdade, como eu disse no início desta mensagem. Ouça, não para criticar, mas para considerar. O que eu estou pregando são os tempos que estamos vivendo. Eu estou falando da realidade atual. Examine de tudo e retende o bem. Examine essa palavra, julgue essa palavra segundo as Sagradas Escrituras, e retém o que é bom para você e para a sua vida. Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, criem os seus filhos segundo a palavra de Deus. Traga a disciplina de volta para casa. Se você olha, se você fala que o seu filho não está obedecendo, é porque está faltando em você uma admoestação maior, uma firmeza maior na educação dos seus filhos. Que possa haver disciplina na sua casa, que possa haver ordem na sua casa.
Porque não adianta querer colocar ordem em outros lugares se não tem ordem na sua casa. É por isso que essa geração está do jeito que está. Não respeita professor, não respeita pastor, não respeita liderança, não respeita presidente, não respeita ninguém, irmãos. Falo do presidente como se estivesse falando do coleguinha. Cristãos, ou que se autodenominam cristãos, agindo de qualquer maneira, não respeitando a autoridade. Eu posso discordar, é um direito meu, mas eu preciso respeitar. Eu não concordo com o meu presidente da Câmara dos Deputados, não concordo com o Poder Legislativo, que está sobre a tutela de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, mas eu oro por ele todos os dias. Você não me vê indo para as redes sociais criticando, apontando ou desejando o mal. Posso até me posicionar, mas eu não quero trazer divisão e contenda. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando eu fiquei sabendo que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, estava cometido pelo Covid-19, adquiriu o vírus, eu fui para o joelho orar pedindo misericórdia pela vida dele. Acredito que ele seja um daqueles que estão impedindo a nossa nação de crescer e desenvolver. A minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha ideologia humana é baseado na palavra, me leva a crer dessa forma, mas eu não posso nunca desejar o mal para ele, senão seria amante de mim mesmo. Eu não posso desejar o mal do meu próximo. Que amor é esse? As pessoas vêm com aparência de piedade, mas nega a fidelidade dessa, mas nega realmente a efetividade desta, como diz aqui esse texto. Irmãos, eu não posso amar o outro, dizer que amo o outro e desejar o mal para ele. Quantos hoje desejam mais é que as pessoas que elas não concordam peguem esse vírus, essa pandemia e morra? Quantos hoje desejando a morte do próximo, dizendo que é crente, irmãos? Eu posso até não concordar, eu posso até discordar, isso é um direito meu, mas desejar o mal com uma aparência de piedade, não! Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Examinai de tudo e retende o bem. Volte o seu coração para a palavra, volte a sua visão para a palavra. O Espírito está clamando, o Espírito está pregando, o Espírito está falando ao seu coração nesta hora. Volte o seu coração para a palavra de Deus. Não se desvie dos bons caminhos, não se desvie da palavra do Senhor. Você que foi manipulado pelo seu professor, por uma ideologia que está impregnada na educação brasileira, por uma ideologia, irmãos, que está levando pessoas para o inferno, está fazendo com que você, que antes pregava o evangelho, um amor genuíno, hoje prega um amor baseado naquilo que está trazendo maldição, naquilo que está trazendo divisão para a sociedade. Uma aparência de piedade, mas na verdade é algo altamente destrutivo para a nossa sociedade atual. Outra característica de desvio de caráter dentro desse texto aqui que nós estamos apresentando: irreconciliáveis. Algumas pessoas, invadidas por grande amargura de espírito e sem respeito por seus semelhantes, não se sentem nunca aplacadas. Irmãos, é uma ira. As pessoas hoje vivem com uma ira no seu coração, que as diferenças não são mais respeitadas. Eu quero trazer isso porque é algo que está em foco hoje. Se você pensa diferente de mim, eu estou te excluindo. Eu simplesmente não sou capaz de ter nenhum tipo de diálogo com esse tipo de pessoas. Eles são irreconciliáveis, estão tão certos, estão tão convictos em si mesmos, amantes de si mesmos, egoístas, que não se dão a possibilidade de se reconciliar. Aqui diz que, no contexto dessa palavra, significa que as pessoas não se dão a possibilidade de voltar, de dar um passo atrás, de repensar os conceitos. E vivem como se os outros não existissem. Não há possibilidade de reconciliação. Eu quero declarar aqui uma palavra de vitória. Eu repreendo todos os grilhões do inferno na mente dessas pessoas. Toda ideologia, todo pensamento, seja de direita, de esquerda,
qualquer ideologia que esteja dominando a sua mente, que faça com que você rejeite o seu próximo. Irmão, só existe uma raça, que é a raça humana. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus respeita o negro, Deus respeita o branco, Deus respeita o hétero, Deus respeita o homo, Deus respeita o rico, Deus respeita o pobre. Todos nós estaremos juntos um dia, estaremos diante do Senhor. A Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos acabar com essas diferenças. Vamos permitir que esse Espírito entre em nós, esteja em nós e habite em nós, e que possamos viver um amor inclusivo. Não um amor que deixa de falar a verdade, que respeite o próximo, falando a verdade, mas a verdade em amor e não com ódio. A verdade é uma só. A verdade não estava com os filósofos pré-socráticos, muito menos com Sócrates, muito menos com os filósofos pró-socráticos. A palavra, eles estão procurando a verdade até hoje. Os ateus estão buscando a verdade na ciência. Muitos estão buscando a verdade, e a verdade já está explícita. Eles querem buscar a verdade rejeitando a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos até não acreditar nisso, mas isso não significa que ela não exista. Eu creio nessa palavra. A verdade é Jesus Cristo. Examine tudo e retende o bem. Eu preciso examinar tudo com base em algo, com base nessa verdade, nesse fundamento, e o nosso fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Mas pastor, essa mensagem é fundamentalista. Vocês são fundamentalistas, muitos, ou alguns que podem estar ouvindo, podem estar achando isso. Irmãos, fundamentalista para nós é um elogio, mesmo que o falem com uma crítica no sentido pejorativo. Porque Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2 diz que nós não devemos deixar os fundamentos, os rudimentos da nossa fé. São 6 os rudimentos da nossa fé: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses são os nossos fundamentos. Não negocie o seu fundamento, não negocie o seu fundamento na faculdade, não negocie o seu fundamento na sua empresa, não negocie o seu fundamento na sociedade. Leve esse fundamento, o fundamento da igreja, o fundamento de Cristo, o fundamento bíblico, porque através desse fundamento, dessa verdade, que nós iremos levar libertação para aqueles que precisam. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É na verdade que estaremos reconciliando com Cristo o mundo. Caluniadores vem do grego diabolos. É uma forma de chamar Satanás. Uma pessoa caluniadora, ela é um diabo. Olha o que significa caluniador. Entenda bem. Pessoas que procuram prejudicar a seus semelhantes com palavras cortantes, que normalmente envolve exagero nas informações, distorcendo a verdade até o ponto da mentira desavergonhada. Pessoas que são desonestas intelectualmente, pessoas que usam as informações para denegrir de uma forma intencional outras pessoas. Alguma semelhança com aquilo que temos visto hoje? Alguma semelhança com algumas emissoras de televisão que temos visto hoje? Utilizando-se de questões, ainda que aconteçam falhas, porque todos nós somos falhos, mas pegam situações e transformam em algo espetacular para dar uma ideia muito maior daquilo que realmente fora disso, para caluniar, para difamar.
para desonrar, para ferir a integridade dos seus semelhantes, das outras pessoas. É isso que nós temos vivido hoje. De que lado você está? E pessoas que pegam informações como essa e compartilham, que se dizem igreja, caluniadores, diabolos, Satanás. O caluniador é comparado a Satanás. É um dos nomes atribuídos a Satanás. A pessoa que calunia, a pessoa que é caluniadora, é um diabo. Eu quero dizer algo para você. Em nome de Jesus, pare de caluniar os seus semelhantes, concordando com ele ou não, porque isso não é papel da igreja. Isso a gente não deve fazer como igreja. Se os outros fazem, oremos. Se os outros praticam isso, examine. Quem tem Deus vê as coisas de cima. Não entre nesse contexto, não se deixe envolver com a esfera horizontal. Olhe para o alto, examine as coisas de cima. Quem tem Deus vê as coisas de cima. Você não precisa se deixar levar com as coisas que estão acontecendo atualmente. Em nome de Jesus, não seja um caluniador, não seja um diabo. Não use informações para denegrir a imagem do seu próximo. Outra característica das pessoas que têm seu desvio de caráter, de pessoas mau caráter que nós temos visto hoje na sociedade odierna. Amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vivemos numa sociedade hedonista, que a busca pelo prazer como foco principal, como objetivo principal de vida. Viver para os seus prazeres. Isso é uma doutrina gnóstica. O gnosticismo ensina que a carne para nada presta. E se a carne para nada presta, eu preciso sacrificá-la. Eu preciso lançá-la realmente ao pecado. Para poder fazer tudo de ruim. Aproveitar realmente tudo que o mundo me oferece. Misericórdia, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. E aí se entrega às drogas. Se entrega a prática homossexual, se entrega às práticas de adultério, de fornicação, se entrega realmente a todo o pecado contra o corpo e fora dele, pecados espirituais, pecados que atuam diretamente no corpo e se entregam completamente porque vivem em busca do prazer. Começam com uma droga, depois tem outra, depois um coquetel de drogas e vai se lançando porque busca os prazeres. Porque busca a alegria, o prazer nas coisas carnais, nas coisas que o mundo oferece. É essa sociedade que nós vivemos hoje. Mas a Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor. A Bíblia diz que a nossa paz, ela vem do Senhor. O gozo na nossa alma vem do Senhor. Que você está vivendo uma vida buscando seus prazeres e não tem conseguido, só tem encontrado vazio, só tem encontrado realmente a sua alma cada vez mais amargurada. Eu quero que essa mensagem de Deus chegue ao seu coração e que o Espírito possa te convencer nessa noite de que a verdadeira paz e a verdadeira alegria não está nos prazeres da carne, mas na presença de Deus. Receba essa presença, deixe o Senhor transformar a sua vida, examinai de tudo e retende o bem, em nome de Jesus. E eu quero terminar aqui com o conselho que Paulo dá a Timóteo, dizendo assim: destes, afasta-te. Dessas pessoas com essas características, afasta-te. Mas por que, pastor? Nós não temos que levar a palavra, nós não precisamos evangelizar essas pessoas uma vez entendendo e realmente saindo desse contexto social pecaminoso, altamente destrutivo. Eu não preciso levar essa palavra? Sim. Tito capítulo 3, versículo 10 diz assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Olha que interessante. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. O que é herege? Herege é aquele que traz dissensão. É aquele que introduz divisão. Então nós vivemos hoje num mundo,
mergulhado na heresia, pessoas que gostam de ver tudo dividido, pessoas que, na verdade, não trabalham em prol da unidade, porque essa é uma visão diabólica da vida. Porque um reino, Jesus disse, um reino dividido, ele não subsiste. Então, qual é a visão diabólica para uma sociedade? Divisão. Divide a sociedade em pequenos grupos. Um grupo que luta contra a injustiça, a desigualdade, um grupo que luta contra ou a favor da heterossexualidade, ou a favor da minoria, ou a favor dos negros, a favor dos pastores, a favor dos padres, a favor dos espíritos. Então, divide em grupos religiosos, políticos, ideológicos, né? Então você vai dividindo a sociedade, cada um lutando pela sua visão de mundo, pela sua cosmovisão, e não há uma unidade. Como não há unidade, o país fica dividido e Satanás impera. É essa visão que ele quer implantar e que por muitos anos nós vivemos aqui. Mas a potestade que havia no Brasil, o pecado estrutural que estava sobre a nossa nação, ela foi destruída em nome de Jesus. Por isso que nós vemos hoje uma perseguição tão grande contra o governo que está atualmente. Por quê? Porque está lutando contra o sistema. Eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de apologia, porque a nossa esperança não está no presidente. A nossa esperança, guardada aí, né, a troca de palavras, está no Messias, o nosso Cristo. O nosso Messias se chama Jesus de Nazaré. A nossa visão aqui é orar pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O que nós precisamos pedir é a unidade. O que nós precisamos orar é para que o Senhor una os três poderes e haja realmente uma unidade na governança do nosso país. Enquanto tiver divisão, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos nos unir. Quando Paulo diz, afasta-te, leve a palavra em amor, fale do amor de Deus 1, 2 vezes. Essa pessoa não aceitou, separe-se. Afasta-te, porque não adianta, são irreconciliáveis. Não aceitaram a palavra, não aceitaram o amor, elas não vão se reconciliar. Afasta-te e ore por elas. Você tem Deus, você está vendo as coisas de cima. Não entre em discussão, não entre em vãs debates. Um pastor que eu respeito muito, contemporâneo, pastor Hernandes Dias Lopes, disse algo que realmente entrou no meu coração. Ele entrevistado e perguntado sobre, pastor, o que você faria de diferente ao longo do seu ministério? Ele disse assim: menos ativismo. Eu passaria mais tempo aos pés de Cristo e faria menos ativismo. Ele não entrou em detalhes de que tipo de ativismo, mas ele disse, eu passaria mais tempo com Jesus. E é que eu quero concluir esta mensagem dizendo, passe mais tempo com Jesus. Você vai entender melhor tudo isso que tem acontecido. Vai ficar mais claro para você toda a realidade que nós temos vivido hoje. Por que o mundo está do jeito que está? O conhecimento, o entendimento e a sabedoria, como diz o livro de Provérbios, vem do alto. Busque dele esse entendimento. Não se deixe levar por vãs filosofias, por esses tempos trabalhosos que estamos vivendo. Não se deixe envolver por essa sociedade que precisa de uma palavra vinda da sua boca, dos seus lábios, mas muitos estão se deixando envolver por essa cosmovisão, por essa ideologia diabólica, uma sociedade doente que está conseguindo atrair muitos cristãos, onde na verdade nós devemos levar a palavra da verdade, a palavra que sara, a palavra que cura, que é a palavra de Cristo. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Que Deus possa estar nesse momento tendo liberdade para entrar no teu coração. Eu não estou aqui com o objetivo de convencer ninguém, até porque eu fui chamado para ser testemunha, não advogado. Testemunha fala do que viu, testemunha fala do que vive, testemunha fala do que conhece. Eu estou aqui para testemunhar do amor de Deus, da palavra de Deus. Advogado é Ele,
O meu advogado é o Senhor, testemunhar do amor de Deus, cabe você aceitar ou não. Ouça essa palavra para considerar e não para criticar. Receba essa palavra, porque é de Deus para a sua vida. Volte-se, Deus está com saudade de você. Você que pregava a palavra genuína, você que pregava contra o pecado. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado afasta a criatura do seu Criador. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, e Jesus veio, levou sobre si o nosso pecado, e eu preciso recebê-lo como meu único e suficiente Salvador, para que eu possa ter Deus em minha vida. E quem tem Deus, vê as coisas de cima. Pastor, tenho visto e ouvido muitas coisas. Resume, pastor, diante da palavra, aquilo que precisa entrar no meu coração. Eu quero encerrar aqui com um texto que se encontra em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Canalize os seus pensamentos para Deus. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Viva com base nessa ideologia, nessa cosmovisão. Guarde o que a palavra diz. Guarde o que Deus diz. Ele existe. E um dia eu e você estaremos diante dele. Volte-se para o Senhor e o Espírito Santo vai fazer a mudança necessária na tua vida. É Ele que é o agente de mudança. Pastor, eu estou com a minha vida completamente desorganizada, a minha casa, o meu lar, a minha vida financeira. Pastor, eu estou vivendo um tempo de dificuldades. Aproveite esse tempo que você está em casa, de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo de grande adversidade, para se aproximar mais de Deus, para viver um tempo junto com Ele. Chama Jesus para estar com você. Chama o Senhor para fazer a mudança necessária na tua vida. Chama Jesus para realmente ser o Senhor da sua vida. Você que está ao alcance dessa mensagem, você que ouviu essa mensagem, que você possa realmente considerá-la. Examine de tudo e retende o bem. Não seja um multiplicador de informações sem antes examiná-la, sem antes saber que aquele que foi o pivô dessa informação, qual é a mensagem que ele quer passar. Qual é os precedentes dessa pessoa? Da onde veio a mensagem? Que mensagem é essa? Examine os fatos. E aí coloque a sua posição com amor. Unidade. Em nome de Jesus, unidade. E eu quero fazer essa oração agora, com foco na unidade. Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele diz: eu oro. Jesus orando pelos discípulos, ele disse: eu oro para que todos sejam um, como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orando a Deus por todos nós. E eu quero fazer essa oração, clamando por unidade. Unidade na família, unidade na sociedade, unidade nos poderes executivo, legislativo e judiciário, unidade no Brasil, unidade na nação. Em nome de Jesus, eu quero que você ore junto comigo nessa hora. E depois dessa oração, eu quero mais uma vez colocar o hino que nós colocamos no início. E nós vamos louvar meditando nessa palavra que foi pregada. Examinar de tudo e retende o bem. Quem tem Deus vê as coisas de cima. Que o Senhor sare a nossa nação. Que o Senhor volte o coração do povo brasileiro para a sua palavra. E essas características que nós aqui pregamos e trouxemos aqui à tona, à luz da palavra, ela venha cair por terra e seja uma nação verdadeiramente com o caráter de Cristo. É isso que nós vamos pedir, orando ao Senhor nesse momento. Ore junto comigo em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti de todo o meu coração, valendo-me da palavra, Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que te diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Eu quero declarar, Senhor, nesse momento, Pai, que a unidade vai estar voltando agora para os lares. Lares que estão sendo fortemente atacados por uma visão, por um espírito, Senhor, maligno, por uma ideologia, ó Pai, satânica e diabólica, que está trazendo desunião para esses lares. Eu quero declarar em nome de Jesus que está voltando a união para esse casamento, para esse matrimônio, para o relacionamento entre pais e filhos. Senhor, volte a unidade para dentro dos lares, Pai. Volte a unidade, Senhor, ó Pai, para a sociedade brasileira. Unidade, Senhor, nos nossos governantes, para os nossos governantes, dentro do poder executivo, do legislativo, do judiciário. Deus, traga unidade, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para o nosso Brasil, porque um reino dividido ele não subsiste, um reino dividido ele não avança. Que essa palavra de oração ela seja recebida no trono da sua glória e que a nossa nação seja sarada. Eu te peço, Senhor, que todo principado, toda potestade nos lugares celestiais do nosso Brasil venha ser destruído agora em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestade das trevas, em nome de Jesus. Aonde houver um principado, aonde houver uma potestade agora, Deus envia, Senhor, uma legião de anjos para batalhar em favor da sua igreja no Brasil. Nós declaramos, Senhor, que o Brasil pertence a Ti, o Brasil é do Senhor Jesus. Estamos clamando agora como igreja e declarando: o Brasil é do Senhor Jesus. Todo principado, toda potestade seja destruído, porque não há, Senhor, há nada mais poderoso do que a oração da igreja. Não há reunião mais poderosa do que uma reunião de oração. Nós oramos e o Senhor age em favor do teu povo. Tome a nossa nação, sare a nossa nação, que nós possamos examinar de tudo, reter o bem, e que contigo, Senhor, possamos ver as coisas de cima e não sermos influenciados por esses tempos trabalhosos que estamos vivendo. Abençoe a sua igreja no Brasil, abençoe a sua igreja no mundo, desperta a sua igreja para orar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos juntos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Deus, sara esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de deixar em salvo em nome de Jesus. Que esse povo glorifique as suas palmas, celebrando aqui, dizendo: salve, Deus. Com
Que Deus sare, que Deus liberte a nossa nação. Você possa estender as suas mãos e receber a bênção nesse momento. Nós estamos encerrando esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E eu quero declarar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas como para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe no nome santo de Jesus.